Hoje, na reportagem da Rádio Clube, nós vamos desvendar o quociente eleitoral e o quociente partidário, os métodos usados para eleger os vereadores nas eleições municipais. Quem fala mais sobre o assunto é o meu xará, o advogado Gabriel Rodrigues. A primeira pergunta que eu faço, doutor, é relacionada então a candidatos que têm um menor número de votos que outros, mas são eleitos. Como é que funciona isso? Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, essa particularidade e, para alguns, esse inconveniente, ele acontece no sistema proporcional de votos. O Brasil ele utiliza um sistema misto de votação, o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário ele é utilizado em eleições para presidente, governador, senador e prefeito. Já o sistema proporcional ele é utilizado para as eleições das câmaras legislativas, assembleias legislativas e câmaras municipais. No sistema majoritário, é simples, não tem tanto questionamento, é eleito aquele candidato que tem a votação mais expressiva, a maioria dos votos. Já no sistema proporcional existe essa particularidade, né? A votação ela é direcionada para o partido. E daí que vem o nome de sistema proporcional, né? Porque o partido ele vai ter uma representação na Casa Legislativa correspondente àquela do quanto que é expressiva a votação. Então, quanto maior a votação que é direcionada para o partido, maior será a sua representatividade dentro da Casa Legislativa correspondente. E para a gente entender e conseguir identificar a quantidade de votos que esse partido terá, a gente tem que entender alguns conceitos e realizar alguns cálculos matemáticos. Os conceitos que a gente tem que entender é de quociente eleitoral e de quociente partidário. O quociente eleitoral ele é identificado a partir da soma de todos os votos válidos, dividido pela quantidade de cadeiras em disputa. Para a gente poder colocar um exemplo para ficar mais claro, em um município que tenha 10 vagas, por exemplo, de vereador, e sejam 102 mil votos, só que desses 102 mil votos, 2 mil votos são brancos e nulos, então são 100 mil votos válidos. E a gente precisa dividir esses 100 mil votos válidos pelas 10 vagas existentes. Então, o nosso quociente eleitoral é de 10 mil votos. Em linhas gerais, vai significar para os partidos que cada vaga dentro daquela Casa Legislativa vai custar para eles 10 mil votos. Para a gente conseguir, então, identificar quantas cadeiras cada partido terá direito, a gente tem que calcular, a partir de, então, o quociente partidário, que vai utilizar o quociente eleitoral. O quociente partidário ele é alcançado se somando todos os votos que o partido teve naquela eleição, dividindo pelo quociente eleitoral. Então, para a gente ter um exemplo, um partido que teve 30 mil votos, nessa eleição que o quociente eleitoral foi 10 mil, ele terá direito a 3 cadeiras, certo? E, após toda essa matemática, a gente vai conseguir identificar, então, pela votação do candidato que, dentro do partido, teve a maior votação, então, aí sim, terá essa importância. O candidato mais bem votado dentro do partido, ele terá direito de preferência em ocupar essas vagas que foram alcançadas pelo partido. O mandato ele é do partido, certo? Então, além disso, existem o que a gente chama de candidatos puxadores de voto. São aqueles candidatos, algumas celebridades, que, por ter uma votação mais expressiva, eles conseguem melhorar bastante o quociente partidário e, com isso, puxar alguns candidatos que não tiveram uma votação tão expressiva. Os casos mais emblemáticos que a gente consegue se recordar eram do Tiririca e do Dr. Enéas, né? Então, alguns chamam até de efeito Tiririca, efeito Enéas, que são esses candidatos que têm uma votação muito expressiva e que, com isso, conseguem puxar alguns candidatos que são até um pouco desconhecidos. Em idos de 2015, foi criada uma cláusula de desempenho individual que ela estabelece que, após toda essa matemática, e dentro dessas vagas que o partido tem direito de ocupar, o candidato ele tem que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Então, por exemplo, nesses exemplos que a gente trouxe, que o quociente eleitoral ele é 10 mil votos, o candidato tem que ter, no mínimo, 1.000 votos para poder ocupar aquela cadeira que o partido conquistou, certo? Após tudo isso, ainda assim podem sobrar algumas vagas. O candidato que não foi eleito pelo quociente partidário, ele pode ser eleito pela média. A média, como que ela é calculada? Vai se pegar a quantidade de votos que o partido teve e, dessa vez, a gente vai dividir pelo quociente partidário, acrescido de 1. Então, faça essa operação matemática novamente e o partido que tiver a melhor média, ela conquista aquela vaga que sobrou.
Assim, sempre tem aquela dúvida, não, mas é justo, né? O candidato teve o maior número de vagas, eu não voto no partido, eu voto no candidato. O que o senhor poderia falar sobre isso? Realmente, várias pessoas questionam e falam, olha, o meu candidato perdeu a eleição, mesmo tendo uma quantidade mais expressiva de votos que outro, mas o sistema ele é pensado primeiro para fortalecer os partidos e também esse objetivo é com que se tenha uma casa legislativa mais plural. Se o sistema fosse majoritário, alguns determinados grupos políticos que tivessem algum poder econômico melhor ou alguma influência maior, eles que teriam as decisões mais importantes da vida de todos. E o objetivo, quando se tem uma casa que represente a população, é que essa representatividade seja o mais plural possível. Então, o sistema proporcional ele é pensado justamente para permitir com que esses políticos e esses partidos que tenham uma menor representatividade, ainda assim, possam interferir e contribuir nas decisões mais importantes de toda a comunidade. Então, por isso que, na minha percepção, e por isso que o sistema é pensado dessa maneira, o sistema proporcional ele é muito importante. Perfeito. Gabriel, quero agradecer pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelas informações. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.